Era uma noite chuvosa, e eu estava dirigindo para casa depois do meu turno no restaurante onde trabalho até tarde da noite. Foi um turno tranquilo no trabalho, e eu ainda estava com uma quantidade estranha de energia, então sabia que teria que tomar um comprimido de melatonina quando chegasse em casa. Estava dirigindo minha rota usual, uma estrada cênica durante o dia, mas majoritariamente escura à noite, sem muitos postes de luz. Havia ocasionalmente um pequeno estacionamento com fileiras de lojas, restaurantes e mercadinhos familiares, e em seguida, longos trechos de nada. E por nada, quero dizer floresta, obviamente. Eu estava passando por um desses estacionamentos, que ficava em frente a uma famosa delicatessen, e, debaixo de um poste de luz, estava uma mulher parada na chuva, com o braço estendido, acenando para mim. Eu reduzi a velocidade ao perceber que era uma mulher um pouco mais velha, talvez com uns 50 e poucos anos. Ela era realmente alta, cerca de 1,80 metros, mas muito magra. Baixei o vidro e gritei: "Você precisa de uma carona?" Ela veio até a porta da frente e abriu, dizendo o quanto eu era um herói. Perguntei para onde estava indo e ela respondeu: "Só um pouco mais adiante, até a cidade." Ela estava encharcada, molhando todo o interior do meu carro, mas gosto de me considerar uma boa pessoa e não poderia, de bom grado, deixar outra mulher ali na chuva fria. Agora, se fosse um homem desconhecido, a história seria diferente. A mulher parecia simpática, mas, ao olhar para ela enquanto conversávamos, percebi que faltavam alguns dentes, o que era muito, muito perturbador. Comecei a pensar se ela poderia ser uma pessoa em situação de rua. No entanto, ela não tinha o cheiro ou a aparência de uma pessoa desabrigada, mas a chuva encharcando suas roupas poderia estar mascarando qualquer odor temporariamente. Além disso, seu cabelo estava tão molhado que, o que normalmente poderia ser um cabelo desgrenhado e despenteado, agora parecia mais pesado e alisado pela água. De qualquer forma, a mulher sorria o tempo todo e não parecia ser uma ameaça. Paramos em um cruzamento onde havia um posto de gasolina em uma das esquinas. Encostei ao lado de uma bomba. Aproveitaria para abastecer. Perguntei se ela queria algo da loja. Eu estava realmente fazendo minha boa ação da semana. Ela respondeu: "Não, obrigada, querido." Então, entrei para pagar ao atendente pelo combustível e comprar algumas bebidas com gás, já que o dia seguinte seria fim de semana. Quando voltei ao carro, a mulher havia sumido. Olhei rapidamente ao redor do estacionamento, mas era um lugar pequeno. Ela tinha ido embora, devia ter corrido para algum lugar. Fiquei um pouco mal, achando que ela era uma mulher perdida e indefesa, mas, ao mesmo tempo, senti um certo alívio. Enchi o tanque do meu SUV e continuei o caminho para casa. Quando cheguei em casa, fui direto para o meu apartamento, que fica no primeiro andar de uma casa dividida em dois. Há um inquilino no andar de cima e eu no de baixo. A porta da entrada, que leva ao hall, normalmente ficava destrancada, e as duas portas de cada apartamento eram trancadas. Entrei, saindo da chuva e indo para o conforto do meu apartamento. Coloquei as bebidas sobre o balcão. Eu não estava tão cansado ainda, então tomei um comprimido de melatonina e tentei dormir. Mesmo com a melatonina, naquela noite estava com dificuldade para dormir. Minha mente estava girando com pensamentos, especialmente sobre aquela mulher que peguei na estrada e o que teria acontecido com ela. Em certos momentos, ouvi sons leves do lado de fora do meu quarto, mas descartei como barulhos do inquilino de cima. Ah, como eu gostaria de ter sido mais desconfiado antes de dormir. Acordei no meu quarto escuro, algo que geralmente não acontece quando tomo melatonina. Normalmente durmo como uma pedra a noite toda. Sentei-me, sentindo-me sonolento e com muita sede. Estiquei a mão para pegar minha água na mesa ao lado da cama e, então, vi e ouvi algo do outro lado do quarto. Vi alguém agachado no canto do meu quarto, atrás de uma comoda, com as pernas dobradas. Eu tinha que estar alucinando. Sacudi a cabeça violentamente e fiz alguns ruídos estranhos. Cheguei a me dar um tapa no rosto, e então a pessoa que estava no canto se levantou e saiu do quarto. Eu não gritei, não disse uma palavra. Fiquei sentado na cama, em choque absoluto. A parte que me fez questionar minha sanidade foi que, depois que a figura foi embora, não houve um único som fora do quarto. Sem passos, sem som de porta fechando.
Peguei meu telefone e liguei para o meu pai. Ele atendeu, confuso sobre por que eu estava ligando tão tarde. Contei o que tinha acabado de ver e ele disse: "Triste, você provavelmente teve um terror noturno." Fiquei no telefone com ele enquanto continuava a despertar completamente e saí do quarto, acendendo as luzes da sala. Era um espaço pequeno e não havia ninguém lá. Olhei ao redor e pude confirmar que estava vazio. Comecei a acreditar que talvez tivesse apenas alucinado, mas, mesmo assim, dormi com a porta do quarto trancada naquela noite. Quando acordei de manhã, tomei um café e me preparei para ir à academia. Fui abrir a porta que dava para o hall e percebi que estava destrancada. Meu coração afundou. Na noite anterior, o que vi era real? Fiz outra busca pelo apartamento, confirmando que ninguém estava lá dentro. Saí até o carro e abri a porta de trás para colocar minha bolsa de ginástica no banco traseiro. Foi quando notei manchas úmidas, amareladas e marrons espalhadas pelo chão de trás, e meu cobertor, que sempre mantinha ali, havia sumido. Quis chorar ou gritar. Eu entendi. Aquela mulher se escondeu no banco traseiro na noite anterior enquanto eu estava no posto de gasolina. De alguma forma, ela conseguiu destrancar a porta do meu apartamento ou eu a deixei destrancada por engano. Liguei para o meu pai novamente, perguntando freneticamente o que fazer. Ele disse: "Verifique se nada foi roubado, e, se nada foi, chamar a polícia realmente não adiantaria." Revisei a casa e não encontrei nada faltando, só meu cobertor do carro. Decidi não ir à academia naquele dia. Na verdade, fiquei trancado no meu apartamento por um tempo depois disso. Estava realmente perturbado. Não queria morar lá por muito tempo após esse episódio. Então, no final daquele mês, encontrei um novo lugar para morar. Isso aconteceu comigo há alguns meses, e eu não sei por que concordei, mas decidi ir com meu amigo Michael a uma festa na casa de alguém, que ele iria durante nosso primeiro ano do ensino médio, mesmo que eu nem tivesse sido convidado. Michael conseguiu um convite para mim, e eu aceitei, sabendo que não poderia dirigir. Optei por ir com Michael. Quando chegamos à casa, já tarde da noite, Michael me disse para deixar meu celular no carro. Ele explicou que eu poderia perdê-lo ou alguém poderia tentar pegá-lo enquanto eu não estivesse olhando. No início, fiquei confuso, mas acenei com a cabeça e saímos do carro. Fui com Michael até os fundos da casa, onde a festa estava acontecendo. Olhei ao redor do quintal e vi pessoas envolvidas em várias atividades, como fumar, beber e, possivelmente, até usar drogas em pequenos grupos. Michael me incentivou a socializar e cumprimentar algumas pessoas. Depois de algumas horas, percebi que tinha bebido demais, pois minha visão estava completamente turva. Ao me aproximar da casa, me apoiei na parede para me sustentar e notei que meu relógio indicava que já era meia-noite ou 1 da manhã. Eu sabia que era hora de ir embora, então comecei a procurar Michael. Apesar da minha necessidade enorme de deitar, olhei ao redor do quintal para encontrá-lo, mas não consegui vê-lo. Quando perguntei a algumas pessoas se tinham visto Michael, todos disseram que não. Decidi ligar para ele para saber onde estava, mas, ao procurar o celular no meu bolso, percebi que não estava comigo e me amaldiçoei mentalmente por ter deixado o telefone no carro do Michael, que havia desaparecido com ele. Eu percebi que a única maneira de chegar em casa era andando, pois me lembrava que minha casa não ficava muito longe dali. No entanto, a noite estava fria, já que era outono. Pensei em pedir carona para alguém, mas não conhecia ninguém ali que pudesse me ajudar, então resolvi ir andando na escuridão, sozinho. Cheguei à estrada e comecei a cambalear pela rua, sentindo-me tonto e com a cabeça leve por causa do álcool. Alguns minutos depois, cheguei à rua principal e continuei andando. Comecei a pensar em várias coisas, como o porquê de Michael ter decidido me deixar sozinho na festa e porque eu havia seguido sua ideia idiota de deixar o celular no carro. Também me repreendi por ser tão descuidado, bebendo tanto e me embriagando, sabendo que não deveria ter feito isso. Parei de andar ao lado da estrada, sentindo-me cansado, e cruzei os braços para me aquecer. Então, lembrei que poderia pedir carona e estendi o braço, torcendo para que alguém me visse. Vi alguns carros passarem, mas ninguém parava.
Já passava de 1 da manhã, e havia poucos carros na estrada, mas ninguém parecia notar ou se importar. Eu estava prestes a desistir e seguir caminhando quando uma caminhonete cinza parou na minha frente, e eu sorri enquanto cambaleava em direção ao veículo. A janela desceu, e um homem de aparência mais velha, com barba, perguntou se eu precisava de carona. Eu disse que sim e expliquei onde ficava minha casa antes de entrar na caminhonete, sentindo-me grato pela carona. Enquanto dirigíamos pela estrada, o homem tentou fazer algumas perguntas para mim, mas eu estava desorientado demais para manter uma conversa. Eu apenas murmurava algumas respostas ou emitia sons baixos. Ao virar a esquina para minha rua, comecei a sentir um incômodo, como se algo estivesse estranho sobre aquele homem. De repente, passamos pela minha casa, e eu disse ao homem que tínhamos acabado de passar por ela. Meu instinto dizia que eu precisava sair do carro, mas eu estava bêbado demais para me mover. Eu estava prestes a pedir ao homem que me deixasse sair quando, de repente, ele se virou para mim, e percebi que ele tinha uma expressão sinistra no rosto. Sabe, você não deveria estar bêbado enquanto pega carona, porque seria um alvo muito fácil, disse ele, com um sorriso sombrio. Ele então começou a tocar minha perna, e eu sabia que aquilo não ia terminar bem. Mas, antes que ele pudesse fazer algo, ouvimos uma sirene alta atrás do carro, e as luzes vermelhas e azuis iluminaram a noite. Percebi que era a polícia e me senti aliviado. O homem entrou em pânico e parou o carro, destravando as portas, o que me permitiu pular para fora do veículo. Corri o mais rápido que pude, e o policial veio até mim. Contei-lhe toda a história sobre o que tinha acontecido. Infelizmente, nada de realmente legal havia ocorrido até aquele momento. O policial me informou que estava procurando alguém em uma caminhonete cinza que supostamente havia roubado algo de uma loja. Não sei se era o homem que me deu carona ou outra pessoa, mas fiquei aliviado que o policial parou o carro. O policial me deu uma carona para casa, e decidi que, a partir daquele dia, não iria beber tanto a ponto de perder o controle. Agora, sei a importância de ser responsável e estar atento ao meu redor, mesmo quando estou me divertindo. Eu ainda estava na faculdade quando isso aconteceu. Eu estudava em uma grande universidade no norte do estado de São Paulo. Eu não fazia parte de uma atlética, mas participava de muitas das festas delas. Eu tive uma fase de bebedeira pesada na faculdade, infelizmente, mas acho que foi bom ter passado por isso lá. Estava para acontecer uma festa, e minhas amigas, Daniela e Carol, queriam ir. Eu nunca dizia não para uma festa, a menos que estivesse com uma ressaca terrível, e, mesmo assim, às vezes, ainda ia. Eu morava em uma casa fora do campus com outras 3 meninas. Não éramos uma república ou algo assim, apenas 4 amigas alugando uma casa juntas. Acredito que era uma festa da Atlética onde estávamos indo. A casa ficava a cerca de 20 minutos do campus. Nós nos preparamos bastante em casa e, depois, chamamos um Uber e dividimos a corrida. Durante a viagem, continuamos bebendo, o que foi uma receita para o desastre. Quando chegamos à festa, eu já estava quase apagando. Mal lembro do layout daquela casa, e nunca tinha estado numa festa daquelas além daquela noite. É estranho, tenho lembranças fragmentadas daquela noite. Lembro vagamente do lado de fora, que havia vários rapazes da fraternidade em frente à casa. Depois lembro do DJ na sala de estar e das 2 mesas de beer pong na cozinha. Mais tarde, me disseram que eu joguei beer pong com um cara qualquer da fraternidade e acabei conversando com ele num canto por boa parte da noite, mas, depois disso, ninguém sabe onde fui parar. Eu nem poderia te dizer a última coisa de que me lembro antes de acordar deitada na grama, ao lado de uma estrada, meio zonza, com a cabeça latejando. Eu ainda devia estar um pouco bêbada. Estava escuro como breu lá fora. Eu estava deitada perto de algumas árvores, em uma área arborizada. Fora da universidade, não havia muita coisa além de bosques e, ocasionalmente, uma pequena cidade. Havia alguns postes de luz mais adiante na estrada, então eu não estava completamente no escuro. Tateei os bolsos em busca do meu celular e entrei em pânico ao perceber que estavam vazios. Também estava sem minha bolsa de alça. Não tinha absolutamente nada comigo.
Comecei a entrar em desespero. Não podia nem pedir ajuda, muito menos verificar a hora ou onde estava. Olhei ao redor da área em que estava, mas não encontrei nada. Minha camiseta branca estava suja de terra, mas isso era o de menos. Comecei a andar pela estrada, mais próxima aos postes de luz. Estava começando a perceber que não havia nenhum prédio à vista. Eu estava em uma estrada totalmente deserta. Apoiei-me em um dos postes de luz por alguns minutos, pensando no que fazer. Decidi esperar alguém passar para pedir ajuda. Demorou bastante tempo, pelo menos uns 15 minutos, até que percebi faróis ao longe. Entrei na estrada, acenando com os braços e pulando para garantir que chamaria a atenção. O carro parou ao meu lado. Aproximei-me e o homem no interior abaixou o vidro e me perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava perdida, sem telefone, e precisava de uma carona para casa. Ele disse para eu entrar, e entrei, agradecendo imensamente pela ajuda. Claro, ele perguntou como eu tinha me metido naquela situação, como eu tinha acabado perdida na estrada. Eu disse a ele que estava numa festa e que a última coisa que lembrava era de ter acordado na beira da estrada. Pensando bem, eu não deveria ter dito nada disso. Deveria ter sido o mais vaga possível e não deixá-lo saber que eu estava completamente bêbada e vulnerável. Ele perguntou por que eu não liguei para pedir ajuda, e eu disse que tinha perdido o celular também. Ele me olhou como se eu fosse uma idiota. Olhei para ele por um segundo e foi a primeira vez que realmente reparei em seus traços. Ele parecia ter uns 35 anos. Não era muito atraente, tinha um cavanhaque fino e um nariz grande. Dei-lhe meu endereço para ele colocar no GPS enquanto dirigia. Ele digitou o endereço e depois murmurou algo como ok, lá vamos nós. Perguntei a quanto tempo estávamos de distância, e ele disse cerca de 20 minutos, o que parecia certo, já que a casa da fraternidade ficava a cerca de 20 minutos da minha. Achei que as coisas iam correr bem, que ele me deixaria na minha casa, onde Carol e Daniela estariam me esperando com minhas coisas. Mas nada nunca é tão simples. O homem falava em voz baixa o tempo todo, fazendo perguntas básicas a princípio. Sua voz suave era, de certa forma, desconcertante, como se ele estivesse sussurrando. Continuamos a dirigir por um bom tempo, mais de 20 minutos, na mesma estrada. Comecei a ficar preocupada e perguntei quanto tempo ainda faltava. Ele não respondeu de imediato, então repeti a pergunta. Ele disse, ainda com a voz suave, que o não muito. Aquilo não estava certo. Nossa casa ficava na cidade, e ainda estávamos na mesma estrada deserta, com apenas árvores ao redor. Comecei a notar, com minha visão periférica, que ele olhava para mim várias vezes, virando a cabeça completamente e me encarando por alguns segundos antes de voltar a olhar para a estrada. Comecei a me sentir enjoada. Perguntei se ele havia colocado o endereço correto, e ele disse que sim. Em seguida, perguntou qual era a cor da minha roupa íntima e colocou a mão no meu joelho, começando a esfregar. Tirei o joelho e pedi, em tom desesperado, que ele não me machucasse, que só queria chegar em casa em segurança. Ele respondeu, porque eu te machucaria. Depois disso, ele encostou o carro no gramado ao lado da estrada e estacionou. Estava prestes a se inclinar na minha direção e fazer algo, talvez me envolver com os braços, mas eu não deixei. Abri a porta e corri para o meio das árvores. Por sorte, eu estava usando meu tênis Air Force, então não tive dificuldade em correr pelo mato. Corri só o suficiente para sair do campo de visão do carro. Quando não vi mais os faróis, ouvi o homem, pela primeira vez, levantar a voz e gritar para o meio do mato. Onde você está? Eu só quero lamber você. Coloquei as mãos sobre a boca, tanto para abafar minha respiração quanto por puro medo. Esperei e esperei até ouvir a porta do carro bater e o som do carro arrancando em alta velocidade. Esperei mais um pouco antes de voltar para a estrada, confirmando que ele tinha ido embora. Senti-me completamente desamparada. Não queria reencontrar aquele homem, mas também precisava de ajuda de outra pessoa. Esperei na beira do bosque até que outro carro passasse. Eventualmente, apareceu outro veículo. Vi os faróis se aproximando de longe, mas esperei até ter certeza de que era um carro diferente antes de sair e acenar.
O carro parou. Era outro homem, um pouco mais velho. Desta vez, sentei no banco de trás. Estava tão abalada que mal falei, exceto para responder às perguntas que ele fez sobre o que tinha acontecido. Felizmente, esse homem me deixou em casa. Já eram umas 4 da manhã. Minhas amigas ainda estavam acordadas me esperando, com meu celular e minha bolsa. Elas estavam pensando em ligar para a polícia se eu não voltasse até de manhã. Ninguém fazia ideia de com quem eu havia saído ou como tinha ido parar na beira da estrada. O rapaz com quem eu estava afirma que não foi ele quem me deixou. Na verdade, não há provas concretas de que eu tenha saído com alguém, mas isso não explica como acabei dormindo ao lado da estrada. Depois daquela noite, reduzi bastante a bebida, e nunca mais quero estar numa situação em que tenha que pedir carona. Eu estava pegando carona da Alemanha até Paris. Ele era um francês, um motorista um tanto sujo e mal barbeado, pequeno e mal vestido. Aceitou me dar uma carona até Paris, onde eu precisava buscar minhas pinturas de uma exposição. Era outubro, eu tinha 29 anos, e ele parecia ter mais ou menos a mesma idade. Ele falava um inglês quebrado, eu não falava nada de francês. Eu realmente não fazia ideia de quem era aquele cara. O dia estava ameno, ensolarado e azul, era um dia quente e confortável na França, perfeito para pegar carona. Era por volta das 16h30 quando conheci em um posto de gasolina em algum lugar da França. Pulei em seu carro velho e pequeno, feliz por ter conseguido uma carona. Partimos para Paris pela rodovia principal. Depois de um papo superficial, principalmente sobre de onde eu vinha, ele alcançou o porta-luvas por cima do meu colo e o abriu. Puxou o que pareciam ser vários passaportes. Eram passaportes. Ele me entregou todos os 4. A primeira era uma garota bonita, sua namorada, que ele disse ter morrido ao cair da garupa de sua moto. A segunda era outra namorada, que morreu em um acidente de carro, segundo ele. A terceira namorada morreu de um tumor no cérebro. E a quarta, disse ele, caiu de um cavalo. Sou um homem muito azarado, ele disse. Concordei que ele era mesmo azarado. A sensação de inquietação começou ali e só aumentou conforme os quilômetros passavam. Ele estava em posse dos passaportes de 4 jovens mulheres. Logo depois de me mostrar os passaportes, o homem disse que queria pegar um atalho para Paris. Na minha cabeça, excelente, pensei. Quanto mais rápido sair daqui, melhor. Presumi que passaríamos por alguns vilarejos charmosos franceses, em estradas secundárias, perto de casas e fazendas. Mas, não. Em vez disso, saímos da estrada principal para uma trilha de terra improvável. E pensei, isso não é bom. Mas fiquei em silêncio. Porque ficamos calados em situações assim é um mistério, talvez por pura educação idiota. A princípio, a estrada passava por um campo aberto. Rodávamos pela típica colina francesa verde e vívida, até que finalmente alcançamos a floresta densa à frente. A estrada ficou mais estreita e escureceu instantaneamente quando entramos na estrada da floresta. O interior da mata era assustador. As árvores pareciam um lugar perfeito para esconder alguma coisa. Ainda achei a floresta bonita, bonita e terrível ao mesmo tempo. Foi nesse ponto que meu motorista francês gritou em inglês quebrado: "Eu não quero mais falar inglês." Definitivamente, não foi um pedido. Depois, silêncio. Um silêncio desconfortável na floresta cada vez mais escura. Comecei a sentir uma leve descarga de adrenalina no corpo. Meu instinto de lutar ou fugir estava se aquecendo. A comunicação havia oficialmente acabado. Só restava o silêncio. Pensei sobre isso, porque sabia que teria muitas perguntas conforme nos adentrávamos cada vez mais na floresta. No entanto, sabia que não perguntaria nada. Nada. Já eram 17 horas, e o sol estava se pondo rapidamente. A floresta ficava mais escura, e o motorista parecia muito tenso. Eu podia ver que ele estava imerso em pensamentos profundos. Percebi seus lábios se movendo quase imperceptivelmente, como uma cobra. Eu mesmo havia movido minha mão para a maçaneta da porta do carro,
Um movimento que, tenho certeza, ele não poderia ter deixado de notar. O carro estava diminuindo a velocidade. Ele não disse uma palavra. Eu ia morrer agora. Ele tinha uma arma? Olhei em volta. Todas essas perguntas passavam pela minha cabeça. Minha vida agora parecia surreal. Isso não era o que eu tinha planejado. Talvez eu tenha me comunicado com meu captor de alguma forma secreta. Talvez eu emitisse algum tipo de ameaça perceptível apenas para homens em confronto. Eu tinha meus próprios problemas de raiva e sabia que não ia desistir sem lutar. Isso eu sabia. Não haveria súplicas ou pedidos de misericórdia da minha parte. Não para esse cara. Também tinha minha própria reserva secreta de loucura. Eu era grande e forte na época, endurecido pelas viagens, e não há substituto para meu olhar de não tenho nada a perder. Foi isso que eu lhe dei. Algo muito primitivo aconteceu entre nós naquele momento. Acho que rapidamente, em questão de segundos, cada um de nós fez um tipo de cálculo interno sobre se poderia ou não vencer, parar ou matar o outro, considerando todos os fatores: sangue, brutalidade, força e, por fim, a morte. Acho que esses cálculos não são os mesmos quando a vítima é pequena, assustada, suplicante e fraca. Entre duas pessoas assimétricas, tudo se reduz a um desejo de sangue, poder, pânico, arranhões e desgraça. 17h12, o carro agora estava se movendo muito, muito, muito devagar. Entrei em um estado estranho e novo em mim mesmo. Fui transformado, com muito pouca preparação, em um potencial assassino. Talvez meu motorista pudesse ler minha mente, minha linguagem corporal, ou perceber minha intenção, ou ver minha mão na maçaneta da porta suja. Era o momento da verdade. E então, de repente, começamos a acelerar. Graças a Deus, saímos daquela floresta. Curioso como essas memórias voltaram enquanto escrevo isso. Algumas memórias, no entanto, não tenho certeza se são reais, como ele ter dito que teve que golpear uma das namoradas com uma pá porque ela o atacou e não o deixava em paz. Ele realmente explicou as duas mochilas no banco de trás? Eu não ouvi isso de propósito. Eu imaginei essas palavras mais tarde. Eu vi mais passaportes no porta-luvas além dos 4 que ele me mostrou. Porque eu não pedi para ele parar o carro depois de me mostrar os passaportes. A estrada começou a se alargar, e saímos da floresta sombria para o pôr do sol avermelhado e alaranjado no céu. Eu podia ouvir e então ver a rodovia agora. Vi pequenas casas do outro lado da estrada. Eu não fazia ideia de onde exatamente estava. O francês me perguntou se eu queria passar a noite na casa dele. Poderíamos jantar juntos. Uma rápida imagem do porão sujo e de tortura passou pela minha cabeça. Eu educadamente disse não, minha primeira palavra desde a ordem para não falar inglês. Acredito sinceramente que, se eu tivesse quebrado essa ordem e falado algo na floresta, minha história poderia ter tido um final diferente. Tudo se resumiu ao silêncio. Às vezes, é necessário ficar em silêncio para refletir sobre o próximo movimento. Talvez uma das mulheres dos passaportes não tenha conseguido se conter e começou a falar ou suplicar com medo. Isso teria alimentado as trevas do assassino, como o mal. Quem realmente sabe? Saí ao lado da rodovia e, com a noite caindo, o observei ir embora. Nunca fui à polícia porque não falava francês e achei que minha imaginação estava exagerando. Gritei algo para o céu noturno, me perguntando o que diabos acabará de acontecer. Estava escuro agora. Eu estava exausto depois daquela pequena aventura e logo adormeci ao lado da rodovia. Na manhã seguinte, estava preocupado com o que o novo dia traria. Olhei para minhas mãos. Eu ainda estou vivo? Avançando 20 anos, eu estava ensinando inglês para um estudante alemão de negócios em um café em um boulevard em Leipzig, Alemanha. Por algum motivo, discutimos o tema de pegar carona e contei minha história. Meu aluno prontamente pegou seu smartphone e procurou serial killers franceses. Em seguida, ele me mostrou fotos. Lá estava ele. Fui apresentado a uma foto do assassino em série Patrícia Alegre. Era ele. Todos aqueles anos atrás, eu e ele naquela carona estranha. Naquela época, em 1990, havia um assassino em série deixando corpos de garotas nas estradas e rodovias francesas. Ele estava em plena atividade.
Eu tinha ouvido falar sobre um assassino à solta. Minha namorada francesa me disse para ter cuidado ao pegar carona naquela época. Muitas vezes me perguntei se as mulheres assassinadas e outros homens poderiam ter sido enterrados naquelas florestas que atravessamos lentamente. Agora, gostaria de ter procurado a polícia e, desde então, tentei entrar em contato, mas ele está preso e eles não se interessam. Talvez eu pudesse ter ajudado a impedir mais assassinatos naquela época. Isso pesa na minha alma, e desde então sinto uma escuridão dentro de mim. Talvez as almas das garotas tenham escapado comigo, desesperadas para sair da floresta. E se fosse você, o que você faria? Deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal para mais relatos.